Meus irmãos, nós literalmente estamos no fim dos tempos. E não uso essa expressão como um religioso que não tem muito conhecimento, aculturado, etc. Um servo de Deus, ele não precisa dominar a cultura para ser servo de Deus e tampouco para ensinar a palavra do Senhor. Mas quem está falando para vocês aqui é alguém que estuda o tema e que está ensinando sobre escatologia, geopolítica, falando sobre cultura, história, etc. Se você não quiser acreditar no que falo cotidianamente, é só você pedir ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, um pouquinho só, para que enfim você consiga enxergar. Mas eu acho que não tem mais uma pessoa sequer, no país ou fora do nosso país, em qualquer lugar do mundo, que não perceba que realmente chegamos em um tempo, em uma curva da história da humanidade, que algo precisa acontecer. E esse algo anuncia a volta do Senhor Jesus. Uma grande rede de televisão, rede de comunicação, de produção cultural, jornalística, televisiva, radiodifusora, vai lançar um programa para 2025 que é um reality show. Um programa de realidade, com uma atriz chamada Débora Seco. Eu já vou colocar para vocês aí, segura o queixo para não cair. Pleno News. Globo anuncia reality show com Trizais e Débora Seco. Trizal. Tem um casal, padrão de Deus. E o padrão do caído, o padrão do inimigo das nossas almas, que já foi vencido na cruz, mas é o inimigo das nossas almas, o padrão dele é o trisal. Se de Deus é o casal, se de Deus é a família, bem estabelecida, solidificada, firme, filhos criados com amor, com respeito, que constrói outras famílias debaixo do amor, do princípio, da ética, do respeito, da moralidade. O rabudo, o chifrudo tem seu padrão, que é da imoralidade, que é do desrespeito, da antiética, e não é um casal, é um trisal. Então são 3 pessoas ou mais que decidem criar uma família e vão se relacionar. Exatamente. Vão inclusive manter ali, aspas, casamento. Essa é uma série chamada Terceira Metade. Essa empresa, esse escritório de Satanás, está há muito tempo trabalhando para a desconstrução moral da sociedade. Está trabalhando para o mistério da iniquidade, que já opera, para o espírito do caído, que já opera no mundo, conforme a palavra nos ensina. Não é de hoje que esta emissora, esse puxadinho do Coisa Ruim, está desconstruindo o padrão da sociedade, o padrão estabelecido por Deus, que chamamos de lei de Deus, que rege a humanidade, né? Eu até falei no vídeo de ontem, o que impede ele de se manifestar? Para mim, está claro que este é um ponto também, que compõe ali o dogma social, que compõe o princípio social, ético, moral, legal, que rege a humanidade. E o poder social, a estrutura social, política, faz parte dessa história. Então, esta atriz, que você está vendo aí na tela novamente, ela vai apresentar um reality show chamado Terceira Metade, em que ela vai ajudar os participantes a se relacionar de forma não convencional, estruturando, criando, formando trisais. E diz assim, eu não vou colocar o vídeo dela falando e tampouco não vou colocar o comercial dessa gente se beijando, se esfregando, não vou. É quente, mas é profundo também. Procurar uma terceira pessoa para uma relação não é uma decisão fácil, nada fácil. Viver uma relação não convencional requer muita coragem. Eles ainda colocam atributos de virtude nessa porcaria. Terceira Metade é reality, mas também experimento social, onde relacionamentos são colocados à prova. Como eu falei, não é de agora, já há um tempo. A Globo já lançou em 2024 Amores Livres, eu coloco um print aí para vocês. E aí tem alguns prints aí que eu não vou dar o play, também não sou assinante dessa porcaria, mas tem aí, ó, Voluptas Society, um trisal em Londrina,
a não monogamia sem regras, monogamia sem regras, orgulho de ser swinger, livres para amar, liberdade é fortaleza, e tem um monte aqui, eu não vou colocar essas porcarias. Revista Exame, Poliamor, Globo lança novo reality de paquera, apresentado por Débora Seco. O programa vai ao ar em 2025 no streaming da emissora. Eu queria que vocês... Já falo mais um pouquinho. Olha o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 3 até o 15, mas eu não vou ler tudo. Efésios 5, do 3 ao 15. Leiam com calma depois. Que não haja entre vocês imoralidade na área sexual. Que não haja entre vocês imoralidade, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e piadas vulgares não são para vocês. E aí Paulo continua. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Quando vocês leem 2 Timóteo capítulo 3, fala da imoralidade de uma sociedade impiedosa no fim dos tempos. Pois nos últimos dias sobrevirão homens. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fujam da imoralidade. Lucas capítulo 17, versículo 26. O que a Escritura diz? O Senhor Jesus nos orientando sobre o fim dos tempos. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, na volta do Senhor Jesus. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Lembre-se, o dilúvio destrói quem não está dentro da arca. Os ímpios. 28. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. 30, do capítulo 17 de Lucas. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Vejam, Jesus está nos dizendo que um sinal da sua volta é a imoralidade. E digo a vocês, essa questão, eu conversava, dava uma mentoria, estudava uma mentoria para um grupo muito pequeno de homens, e eu estava ensinando para eles. Por que a sociedade hoje é tão imoral? Por que a sociedade hoje, por exemplo, temas são apresentados para os pequenos, o mais rápido possível? Por que a sociedade está fazendo isso? Porque na essência eles sabem que não é bom ver um pequeno rebolando na boca de uma garrafa. Ver o pequeno olhando para uma cantora imoral, usando uma roupa indecente, expondo o corpo, e os pais ainda aplaudirem, falando, nossa, como você tá demais, hein? Hein, menina? E ver o menino com um comportamento que não é adequado para um homem e aplaudir. Eu vou explicar a vocês. Historicamente, essa questão da relação íntima, essa questão da sexualidade está 100% conectada ao espiritual. Quanto mais espiritual é uma pessoa, menos promíscua e imoral ela é. E o oposto também se aplica. Quanto mais promíscuo, quanto mais imoral, maior é a queda espiritual. Percebam que em toda a história, em todas as civilizações, sempre nesses cultos, esses cultos às entidades, nos pactos, nos votos, estavam os bacapontunais, estava a relação, homem com homem, mulher com mulher, estava sempre nessa área, era o centro, o trono estava nessa área, porque reflete a queda espiritual. Então, o quanto mais você se preservar nessa área, melhor é para você intelectualmente, melhor é para você espiritualmente. Caiu nessa área, é cair espiritualmente. Isso é um ponto muito claro. Há uma clareza nisso. Então, por este fator que vocês estão vendo, o que a sociedade está fazendo, o que este mundo que está quase pronto para o homem da iniquidade, o homem do pecado, o que eles estão fazendo, o que eles estão aceitando. A sociedade hoje está fazendo séries sobre Lúcifer, sobre o maligno, sobre o caído, série, romantizando a figura do caído. Os cantores estão expondo seus pactos, seus votos,
com as trevas, isso está sendo normalizado. Estão glamorizando os rituais, fazendo até dancinha na outra rede social para cultos macabros, sinistros, estão gourmetizando até isso. Vocês estão vendo a cultura pervertendo os valores da sociedade e a lei do iníquo sendo exposta em plena televisão. É o que nós estamos vendo. É inegável, Jesus está voltando. Só que nós não somos guiados ou abalados pelo mundo. Nós confrontamos o mundo com a luz de Cristo. E onde brilha a luz de Cristo, as trevas não prevalecem e não resistem. Por isso que você precisa ser luz. Sacerdote da sua casa, cabeça de sua casa. Você precisa ser uma esposa que ensina os teus filhos no caminho, que ensina para eles os valores certos. Pai, ensine o seu filho a ser homem, ensine o seu filho a ser ético, equilibrado, respeitoso. Ensine o seu filho, introduza para ele, apresente para ele, ensinando a verdade o quanto antes. É o que a gente tem que fazer. Não adianta tentar tirar o nosso filho do mundo. Jesus orando, ele disse: Pai, não peço que livre-os, tire-os desse mundo, mas que livre-os do mal. Então você, seguindo o exemplo da oração de Jesus, não deve pedir a Deus para tirar o teu filho desse mundo. Você deve ensinar o teu filho, preparando-o intelectualmente, para ele não fazer a escolha errada. Ensine o teu filho no caminho. Você está no caminho, você ensina ele. Essa é a realidade, meu irmão. Bom, tá aqui. Esse escritório do caído está fazendo um trabalho. E o seu trabalho, infelizmente, é um trabalho muito sujo. Eu paro por aqui. Que Deus abençoe a sua semana. Eu quis começar trazendo essa informação. Que você ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós devemos orar, produzir cultura, devemos confrontar, devemos expor, correto? Devemos alertar a sociedade, porque o mundo está muito perdido. As pessoas estão extremamente perdidas. E não dá para a gente ficar quieto. Não faça isso, não fique quieto. Não seja omisso. Não seja convencido por osmose. Não dá não, meu irmão. Nós somos a maioria e a gente tem que falar. Cancele. Vai lá, cancele a assinatura. Pô, se ainda tem. Cancele. Se até naquele teu aparelhinho do Paraguai que tu não deveria ter, que desbloqueia todos os canais, tem essa porcaria, pega esse negócio e joga fora, pô. Joga fora. Paro por aqui, pessoal. Tchau.